Bom, ciclo celular nada mais é do que uma sequência organizada de crescimento e divisão celular, tá? As células, a maioria delas, elas se dividem, tudo bem? Mas antes dela se dividir, ela precisa crescer. Ela precisa duplicar o seu material genético, ela precisa duplicar a quantidade de organelas, tá? Então, primeiro ela cresce, depois ela se divide. Depois ela cresce, aí ela se divide. Esse ciclo de crescimento e divisão é o que define o ciclo celular. E a gente tem essa imagem aqui, ó. No ciclo celular, a gente tem uma célula que a gente chama de célula-mãe, que é a partir da qual serão formadas as células filhas. No exemplo dessa figura, a gente tem uma divisão celular que é chamada de mitose. Estão sendo formadas duas células filhas a partir de uma célula-mãe, tá? Bom, durante o ciclo celular, a gente tem definição de duas etapas. Que etapas são essas? Intérfase e a divisão celular propriamente dita. A intérfase é dividida em subfases, em fases. Quais são essas fases da intérfase? Fase G1, fase S e fase G2. A divisão celular, ela pode ser de dois tipos, mitose ou meiose. Diferenças entre essas duas divisões celulares. Olha aqui, na mitose a gente tem a formação de duas células filhas idênticas às células mãe. Se a célula mãe tinha uma haploidia N, ou seja, apenas um cromossomo de cada tipo, as células filhas terão um cromossomo de cada tipo, serão também formadas células N. Se a célula ela era 2N, se a célula mãe é 2N, ou seja, apresenta dois cromossomos de cada tipo, dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3, as nossas células são células 2N, elas são 2N igual a 46. Isso quer dizer que nós temos dois cromossomos de cada tipo, 23 pares de cromossomos, tá? Se essa célula nossa, a célula minha pele 2N, vai se dividir, ela vai formar duas novas células filhas idênticas a essa célula. Também são formadas células 2N, tá? Já na meiose, a gente tem a formação de não duas, mas 4 células filhas a partir de uma única célula-mãe. E além disso, essas células filhas, elas são geneticamente distintas. Elas apresentam metade do material genético, tá? E além disso, podem apresentar variabilidade genética devido ao processo de permutação que acontece na primeira fase da primeira etapa da meiose. Tudo bem? Então, as células formadas, elas são geneticamente distintas. A célula mãe, ela vai ser uma célula 2N na meiose e a partir dela serão formadas 4 células N, com metade do número de cromossomos. Fechou? Existem fases também na mitose e na meiose. Quais são os nomes dessas fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa ordem. Na mitose, gente, o que acontece? Bom, primeiro, intérfase. Lembra que na intérfase é quando a célula está desempenhando as suas funções normais? Então tá, precisa produzir uma proteína, como a cromatina ali, o material genético está descondensado, aquele gene está acessível, a partir dele é produzido o RNA, produziu a proteína, a célula está desempenhando as suas funções na intérfase. Bom, a célula recebe um estímulo para se dividir. O que acontece? Ela vai ter que passar por um processo de crescimento e de duplicação do DNA, tá? Então, nesse processo de duplicação do DNA, a gente tem que, a partir de uma molécula de DNA, são formadas duas moléculas de DNA, tá? Lembra que o processo é semiconservativo? Então, para cada um dos nossos cromossomos, que antes eram simples, eles ficarão duplicados. Isso é importante e isso acontece em que fase da intérfase? Acontece na fase S de síntese de DNA. Acontece duplicação do número de cromossomos
Não, acontece duplicação do número de moléculas de DNA. O cromossomo que era composto por uma única molécula, ele passa a ser composto por 2 moléculas de DNA. E isso é importante porque depois vai ocorrer a separação dessas moléculas de DNA e isso permite com que sejam formadas células filhas com igual número de cromossomos da célula mãe. Então, isso aconteceu na intérfase. Chegou a prófase, início da divisão celular, acontece o quê? Os cromossomos começam a se condensar, a se espiralizar. Desaparece o núcleo, desaparece o nucleolo, ocorre a formação de fuso mitótico, tá? Na metáfase, os cromossomos ficam localizados na placa metafásica. E aí, ou região equatorial da célula, no centro da célula, eles estão no máximo grau de condensação. Chegou a anáfase, esses cromossomos que estão assim, ó, lá no centro da célula, ligados às fibras do fuso, eles então se separam. Vai uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro. E aí na telófase ocorre a reorganização dos núcleos, a descondensação do cromossomo e a citocinese, que é a divisão dessa célula em 2 novas células, tá? Isso mitose. Na meiose, gente, a gente tem meiose 1 e meiose 2. Lembra que a partir de uma célula são formadas 4 células? Na meiose 1, a gente tem a formação de 2 células a partir de uma. E essas 2 células formadas ao final da meiose 1 já são células haploides, já são células N. E aí depois, na meiose 2, a gente tem uma meiose equacional. As 2 novas células formadas a partir de cada célula N são também N. Olha o esquema para a gente entender melhor. Bom, mitose. Olha aqui uma célula mãe, no caso diploide. Aqui está mostrando a célula já com material genético duplicado. Estão vendo que o cromossomo vermelho, que era simples, está duplicado agora e o amarelo também? Então é isso. Chegou aqui, ó, olha os cromossomos localizados na região central da célula. E aí cada cromátide sendo puxada para um lado aqui na anáfase e a formação de 2 novas células diploides. Olha para a mitose, olha para a mitose agora. Na mitose a gente tem uma célula diploide e aqui uma célula diploide com material genético duplicado, os cromossomos aí duplicados. Aí vem a divisão celular, tá? Aqui, gente, tá mostrando o quê? Que diferentemente da mitose, na meiose acontece o pareamento dos cromossomos homólogos. Bom, o que é isso? A célula é diploide. Existem 2 tipos de cromossomos, existem 2 cromossomos de cada tipo, perdão. 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, tá? Na mitose, esses pares de cromossomos, que são ditos pares de cromossomos homólogos, eles se pareiam, eles ficam juntinhos assim. Isso acontece na prófase 1, tá? E isso permite com que, sabe essas cromátides que estão mais próximas? Elas troquem pedacinhos. Isso é a permutação ou crossing over e permite a recombinação gênica, tá? Isso na prófase 1. Chegou na anáfase, eles ficam no centrinho da célula, um do ladinho para o outro, na metáfase, perdão. Na anáfase, eles são separados. Vai um cromossomo 1 para um lado, um cromossomo 1 para o outro. Um cromossomo 2 para o lado, um cromossomo 2 para o outro. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos na meiose 1. E é isso que reduz o número de cromossomos pela metade. A gente tem a formação ao final da telófase 1, da telófase da meiose 1, a formação de células filhas haploides. E aí cada uma delas vai passar por outro evento de divisão, com ocorrência agora da separação de cromátides irmãs, assim como aconteceu na mitose. E aí a gente tem a formação das 4 células filhas haploides. Tá bom? E com o ciclo celular, gente, a gente consegue finalizar nosso grande tema de citologia. Olha quanta coisa que nós falamos, coisas muito importantes, da forma como são cobradas, né? O que precisava falar de principal foi falado. Nós falamos de composição química das células, nós falamos sobre membrana, sobre transporte através da membrana, sobre as organelas, sobre o metabolismo do tipo respiração celular e fotossíntese, que são os mais cobrados na Unicamp.
tá bom? E a gente falou também sobre o núcleo, principalmente sobre a síntese proteica. Diferenciamos aí processo de transcrição, tradução, que você precisa entender para entender como se dá a síntese de uma proteína. Finalizamos com o ciclo celular, mitose e meiose, tá? Lembrando, gente, só para antes de fechar mesmo esse primeiro grande tema, para a nossa reta final, a meiose, ela ocorre, e a gente sempre lembra, principalmente para animais, para a formação de gametas. Os nossos gametas humanos, também são células haploides. Células haploides formados a partir de células diploides da linhagem germinativa. As células que compõem o nosso corpo são células somáticas. As células da linhagem germinativa são células 2N, que estão localizadas nas gônadas. Nos ovários existem as ovogônias, nos testículos as espermatogônias. E quando elas recebem os estímulos para entrar em meiose, é que elas formam os gametas, que são células N. Mas nem sempre são gametas que são formados por meiose. Nas plantas, a meiose acontece para a formação de esporos, tá? Então é importante vocês terem essa noção.